Nihá, pessoas que fazem dieta do herói. Tudo bem com vocês? É só para quem tá na live para saber por que tem essa abertura. Vamos ver o chorume aí do Abraham Weintraub falando sobre a China, né, cara? Sei lá por que esse cara ainda tá falando em podcast. Muito bom. Uma viagem fantástica. Eu acho uma civilização fantástica a China. Desenvolvido. O chinês tem uma boa vida, tem uma qualidade de vida. Não, eu fui pra China. Tem segurança. Robertinho já tá convertido. Robertinho já... A última vez que eu fui pro continente chinês foi quando eu estava fazendo meu MBA. Pro continente. E mesmo no continente, eu fiquei só em Xangai e Beijing. Eu não entrei lá para dentro, entendeu? Certo. Então, e você não tem livre trânsito das pessoas. O cara que tá lá dentro não podia ir pra capital. Não. Se você era pego, não. Por que não? Que bicho mentiroso. Não deixa? Você tem piada comigo. Não tô. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho amigos que moram lá. País comunista, vamos lá, país comunista. É mentira, né, cara? Já começou a mentirada. Ó, a verdade. Você tem que andar com seus papéis. Não tô falando de da China. Qualquer país comunista tem que andar com seus papéis. Que país, olha só, que país que vocês não têm que andar com documento? Existe algum... Olha, quando eu tinha 13 anos, que já tinha identidade, CPF e tal, a gente sempre andava com os documentos, porque, pô, se aconteceu alguma coisa, alguma coisa assim, cara, você tem ali, né, como se identificar. Onde que você não anda com o documento, cara? Na sua carteira de habilitação tá escrito o quê? Seu nome. Seu nome, seu RG... Data de nascimento, nome do pai e o número da carteira. Onde você mora. Cidade. Perfeito. Para você sair da sua cidade, você precisa de uma autorização prévia. Isso é mentira. Se você é pego fora da sua cidade sem autorização, você sofre alguma punição. Isso é mentira. Na época que eu estava lá, Só mentira. Era 30 dias. Eu perguntei qual é a punição, porque eu tive um tio da minha avó foi lutar contra os alemães, ele era jovem, foi lutar contra o tio da minha avó? O exército do Bigodinho, e se alistou no Exército Vermelho, e sobreviveu. Daí ele queria ir embora, falou, agora eu quero ir embora da União Soviética, acabou a guerra, eu quero ir embora. Ela falou, como você quer ir embora do paraíso? Eu não sou russo, eu quero ir embora daqui, eu quero ir para América. Parece verdade, né? Parece verídica essa história. Quero ir embora daqui, não quero ficar... Daí mandaram ele para Sibéria. Parece verídico. Então eu conhecia muito essas histórias da União Soviética, como era e tal. A União Soviética é a mesma coisa, você morava em Moscou, se você fosse para Leningrado e fosse pego lá, sem autorização prévia, é cadeia. Pô, nem precisa de visto para ir para a China mais, tá liberado. Tem um amigo meu que foi para lá, ele falou que rodou a China inteira. Foi todas as cidades, foi no campo, foi para todo mundo. Toma essa realidade. Não, tirou o visto, você não precisa de visto mais para ir para a China, não. Sério? Dá um Google aí, pô, não tô mentindo, não. Não sei. Assim, porque não precisa, não. Agora tá liberado para ir para a China. Só pra sair lá que não tá. Não, mas isso aí, pô. Eu tô falando sério. Um amigo meu acabou de chegar de lá, tem 15 dias, rodou lá pra todo lado. Eu perguntei pra ele chama Bidias. Falei, Bidias, como tava lá na China? Ele tinha ido há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás, ele falou que quando chegou lá, ele imaginou que era uma viagem no tempo. A diferença do Brasil pra China 14 anos atrás. Falei, e aí? E hoje? Como é que foi a viagem no tempo? Ele falou, cara, o que a China mudou, agora ela muda a cada 14 dias. 14 dias lá tá melhor. Ó, eu não vou tirar minha cara da frente do Weintraub, tá? Ele não merece. Então vocês não reclamem disso. Melhor. E aí muita gente fala, pô, mas são os grandes centros, né? Se você ir lá pra área rural, para cidades menores, aí você vai encontrar uma pobreza. Ele viajou a China inteira. Ele falou que a gente tem outro amigo lá que falou que a única região que ele precisa de uma autorização para ir é pro Tibete. Porque o Tibete realmente teve um problema de infiltração quando era na região do Tibete. Agora, na China inteira, ele anda lá de boa. Isso aí é igual os Estados Unidos. Se for pra passear, uma realidade vai viver. O Tibete é um país, eles invadiram o Tibete. Que imputação. Eles invadiram o Tibete. O Tibete que fazia parte da China por séculos, né, cara? Não invadiram nada. Era um país. Invadiram o Tibete e pegaram o Tibete. Mas diz que a China não é expansionista? Ela não é expansionista no sentido imperial. O Tibete é estrategicamente muito importante para a China, entendeu? Ela não tem o conceito de dominar, quero ocupar o território do mundo. Historicamente, a China tem um império do meio, né? Então o mundo é uma barbárie, vou lá pegar o que eu precisar do mundo e aqui dentro a gente vive melhor, entendeu? Assim como os outros países colonizadores safados. Então eu não sei. Historicamente eles não são expansionistas, mas o Tibete, sem o Tibete a China fica muito vulnerável. Eu vou ficar 10 dias na China agora. Eu e o Robertinho, a gente tá indo pra lá. Quando? Fantástico, uma experiência fantástica. Quando? Eu já ouvi falar que a vida do chinês é muito melhor do que a vida do brasileiro. A renda per capita é mais alta, lógico que é melhor. E o chinês... Não é por isso. Não é por isso, cara. Eu vou lançar um vídeo, tá passando aqui, ó, um canal de vlog aqui, tá passando um ticker aqui na tela de vocês, que é o meu canal de vlog. Eu vou postar um vídeo, ou talvez já tenha saído, né, dependendo de quando esse corte sair,
que é explicando sobre segurança na China. Ou por que você não é livre no Brasil. O chinês não tá se importando com nada ali, que o governo não incomoda em nada a vida deles, pelo contrário. Muito São bom, extremamente satisfeitos. Bom, eu posso falar da minha experiência. Uhum. Eu não vou à China. A última vez que eu fui foi no meu Pelo MBA. menos isso, né? Foi no começo do século. Então tem 20 e poucos anos que eu fui para lá. Há 20 e poucos anos, Xangai e Pequim era mais desenvolvido que São Paulo. Não, o Tibete não é separatista por causa dos Estados Unidos. O Tibete é separatista já há bastante tempo. O Tibete é separatista desde que rola a Revolução Xinhai em 1911, o Tibete se separa. E já existiam movimentos separatistas antes. Então não tem nada a ver, né? Igual os uigures. Os uigures já têm um movimento separatista há mais de um século, que obviamente vai piorar e vai culminar com o que a gente está vendo hoje por conta do contato dos uigures com o Talibã, com a Al-Qaeda, Bin Laden, que quem treinou a Al-Qaeda e o Bin Laden foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos patrocinam o movimento separatista uigur. Então, sim, hoje sim, né? Mas esse movimento separatista já acontece, já existe há muito mais tempo. Assim como o movimento separatista do Havaí existe desde o primeiro dia que os Estados Unidos anexam o Havaí à força. Já era mais desenvolvido. Tá? Então, essa visão que voltou, não concordo. Eu voltei durante a campanha do Bolsonaro. Fui depois algumas vezes para Taiwan, fui algumas vezes para Hong Kong, para Singapura, mas China continental, a última vez tem muito tempo. Singapura não é China. E agora, depois da briga que eu tive com a China por causa dos respiradores, dos hospitais, a briga que dificilmente eu posso entrar de novo, inclusive. Persona não grata lá? Eu sou persona não grata. Ninguém sabe quem tu é, cara. Ninguém sabe quem tu é. Caramba. Então, veja, o que acontece aqui. Nos regimes comunistas, eles não permitiam a circulação de pessoas. Qualquer regime totalitário não permite a circulação de pessoas por várias razões. E na China, em particular, você tinha um enriquecimento de certas regiões, e para impedir um monte de favela, um monte de loucura, você não podia ir para essas cidades. Quando eu estava lá no começo, lá em 2002, eu perguntei, e aí, se o cara vier lá, falou 30 dias de cadeia, pegou sem os papéis. E a segunda vez? Aí a guia não respondeu, falou, qualquer. Porque é óbvio, né? Eu perguntei, não deveria ter perguntado, porque eu colocaria ela numa situação constrangedora, né? Parece ver essa história. Cara. Um país completamente totalitário, não se iluda. Você, por exemplo, na segurança alimentar, controle de sacanagem, certas liberdades, você não se iluda quanto a isso. Eu não entendi, controle de sacanagem, você não tem o quê? Eu não entendi o que é esse controle de sacanagem, que sacanagem que é essa? Eu não tô entendendo, cara. Então, isso que ele tá falando de a pessoa não pode se movimentar na China é só mentira, né, gente? Pelo amor de Deus, 2025 o cara falar esse tipo de coisa, né? Você pode sumir. Tem várias histórias aí que você pode ver e confirmar. O cidadão não é cidadão. O totalitário, no totalitário, você e a sua família não são relevantes. Então, ele tá basicamente descrevendo os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, em teoria, né, de acordo com o Rock, é uma democracia, mas 1 milhão de pessoas estão morando na rua. Eles têm mais de 1.600.000 pessoas encarceradas, que é mais do que a China tem, né? Nos Estados Unidos, as pessoas simplesmente elas não têm trem. Então, ou elas dirigem, ou elas pegam um ônibus que demora uma era estelar, como é no Brasil, ou elas vão de avião. Então, isso já limita muito a movimentação das pessoas. Então, nos Estados Unidos, você tem liberdade para se movimentar, mas você não tem dinheiro. Sua família não é sua. Os seus filhos não são os seus. Eles estão a serviço de uma causa maior. Bicho, que sai daí. Tem um exemplo de uma escola que eles ficam selecionando na China, fazem exame genético para ver compatibilidade de órgãos. E aí eles pegam crianças pela China inteira e levam para uma escola top, fantástica, maravilhosa. E a criança vai estudando lá. Daí conta que de vez em quando uma ou outra some. Tira um órgão, sim, para colocar. Ela tem compatibilidade com alguém alto do partido. Para colocar no Xi Jinping e tal. Os melhores. Ou no filho do Xi Jinping, ou em alguém. Os melhores são. O cara às vezes faz uma fraude, falsifica leite, falsifica carne, falsifica umas coisas que não é possível. É uma sociedade. A gente veio procurando prata e encontramos ouro, né? Procuramos prata e encontramos ouro nesse react. Maluco, cadê o chapéu de alumínio, maluco? Pena que eu não tenho papel alumínio em casa. É muito corrupta também, não tanto quanto no Brasil, mas é um dos países mais corruptos do mundo, né? E tá piorando. Pela Transparência Internacional, o Brasil tem piorado no ranking de corrupção mundial. Tá piorando. Quem que faz esses rankings, né? E a corrupção faz com que a gente fique mais pobre. A China é um país pobre. Consertaram um monte de coisa, pararam com a loucura do Mao Zedong, fizeram uma leve abertura na China. A China voltou pro potencial dela. A cultura chinesa é muito desenvolvida. Não era um plano que deu sequência. A hora eles falaram, vamos parar o que o Mao Zedong propôs,
vamos mudar aqui pra dar certo, foi isso? Eu achava que era um plano, assim, que deu sequência. Um pouco mais longa, se você me permitir, eu explico. Se você quiser, o tempo é seu. É o seguinte, qual foi o país que mais cresceu depois da Segunda Guerra Mundial? Depois da segunda, os Estados Unidos. Não, de jeito nenhum. Depois da segunda? Tipo, logo depois ali da Guerra Fria, aquela parada toda? Não, depois da 1946, 47, 48, 49, 50. Qual foi o país que mais cresceu? Não sei, não vou chutar, Alemanha. Não. Alemanha. Quanto era o PIB da Alemanha em 1945? Não sei, é verdade isso? Não sei, gente. Por Não favor, tem cheque aí. Dá um Google aí, molecada. Explodido ali, final. Tudo explodido, sobrou o quê? Cresceu, mas proporcional, porque de 0 para 1 você cresceu 100%. E foi crescendo, a Alemanha 1000%. foi crescendo. O Japão é a mesma coisa. O Japão, o que tinha no Japão depois da Segunda Guerra Mundial? Tem até hoje, japonês. O que o alemão faz? Alemão. O alemão faz máquina, faz navalha, faz relógio cuco. Faz... Navalha, relógio cuco. Ah, eu quero me drogar. Meu Deus do céu, cara. Esse é o cara que fez lá o cálculo com chocolate, que eu ainda fiz o cálculo errado. Faz mesa, faz cadeira, ele faz um monte de coisa. Culturalmente, ele sabe fazer um monte de coisas. O italiano do norte da Itália também, ele faz um monte de coisa. Faz instrumento musical, faz motor, faz arma. Então, quando você destrói tudo, sobra a população, eles reconstroem, eles fazem o que eles sabem fazer, são skills. E esses skills, essas habilidades, elas são culturais, passam de geração para geração. Você pode perder os skills ou pode ganhar os skills. Culturalmente, você pode evoluir ou involuir. E essas habilidades são passadas pela família, pela tradição cultural, pela língua, por tudo. Então, o que acontece? A China era uma sociedade muito desenvolvida. Esses skills fazem toda a diferença. Por exemplo, os espanhóis, quando chegaram lá no México, o que é o México? É a cidade dos mexicas. Azteca é uma palavra inventada. Eles eram mexicas, não eram aztecas. Weintraub, todas as palavras são inventadas. Todas. A cidade do México é a cidade dos mexicas. Os espanhóis só trocaram. Aqui é o palácio do imperador, agora é o palácio do governador. Aqui é o palácio, aqui é o templo maior, agora aqui é a catedral maior. Eles só trocaram os prédios. Os caras, os nativos, os mexicas, já tinham o conceito de comércio, já sabiam... Ó, eu vou explanar aqui, hein? Vou explanar. Quem me mandou esse react foi o Robertinho. O Robertinho tá aí, ó. Ele mandou pra mim no WhatsApp. Tá aí de presente pra tia. Queriam lá para o Zócalo, que é a praça central, para fazer o comércio. Quando tinha uma briga por causa do comércio, por causa do... eles não se matavam, chamavam um policial, depois o policial levava para o juiz, o juiz julgava antes dos espanhóis. Então você já tem uma bagagem cultural muito grande. Os chineses tinham uma bagagem cultural muito grande. E na história deles você tem troca de dinastia. Então tem uma dinastia, ela de repente entra em decadência, tem um caos e é substituída por outro. E estava no final de uma dinastia, se eu não me engano foi a Ming, e os europeus chegam... Qin. A Ming é antes da dinastia Qin. Comercializando. Então estava no momento de fraqueza institucional, organizacional, e chegaram os europeus. Ó, a gente quer porcelana, a gente quer seda, a gente quer chá, a gente quer um monte de coisa. Por que queria o chá? Né? Por que o chá era tão importante? Porque a Europa, até o pasteiro, as pessoas não sabiam que a água tinha que ser uma água pura. Então as pessoas morriam de beber água. Sim. Na Europa as pessoas bebiam o quê? Água misturada com vinho, cerveja, porque o álcool é mais seguro do que beber água num poço no meio de uma cidade. Aí ele tá falando uma verdade, né? Em algum momento, várias culturas entenderam que, olha, se eu tomar água quente, se eu tomar chá, eu não morro de disenteria e de mais outras coisas, né? Não pego doença. Isso aí foi um processo, né? Isso, várias culturas. Inclusive, tem países aí que, se eu não me engano, na Escócia, o nome do uísque é a mesma palavra que eles usam o uísque é para água, né? Porque eles começaram a entender, ok, quem toma isso aqui não morre, quem toma água, aquela água lá morre. Então tinha uns esquemas assim, sabe? Então essa parte aí tá correta mesmo, é mais ou menos isso. Só que o chá não é só por isso, né? O chá, ele tem, alguns chás, eles têm cafeína, eles te ajudam a dormir, tem um monte de outras funções, né? Tem chá, na China tem chá para tudo. Onde tem uma latrina e tem um poço d'água, entendeu? Então, a pessoa... e na China, bebiam chá. É fervido. A produtividade de quem bebe chá é maior do que quem enche a cara. Se você tiver um monte de trabalhador que bebeu chá, a produtividade é melhor do que se você tiver um monte de cara que se entupiu de cerveja ou de vinho. Ele tá certo. Então, o chá se tornou uma commodity super cobiçada. O chá, a seda, a porcelana. E o que o chá chegou a corresponder... O imposto sobre o chá no Império Britânico chegou a corresponder a 30% do PIB dos caras, maluco. Eles queriam da Europa. Você quer uma camisa de lã? Não, isso aqui é horroroso. Eu prefiro minha camisa de seda, os tecidos. Você quer Não. A gente quer prata. Os europeus chegavam com prata e não conseguiam vender nada para eles. Daí os ingleses chegaram, coçaram a cabeça e falaram: que tal se a gente viciasse eles em ópio? E eles introduziram o ópio.
Não, já tinha, né? Já a dinastia que estava começando na troca e tal, falou, pô, meu, você está fazendo uma sacanagem. Escreveu para a rainha da Inglaterra. Isso já existia, né? Já existia consumo de ópio na China. O que os britânicos fazem é trazer um ópio mais forte e num volume muito, muito maior. Inclusive, eu estou, né, finalizando a primeira aula do meu curso de História da China, que começa na Guerra do Ópio. Logo mais eu vou postar, e aí vocês vão poder entender como é que era o contexto da Guerra do Ópio, o que, que aconteceu para chegar lá e o que, que foi a Guerra do Ópio e o que aconteceu com a China depois. Então, essa parte, a primeira aula vai começar aí já. Até falou, você não tem vergonha de fazer isso com o meu povo? E enfiaram ópio, os chineses se rebelaram, aí tem a guerra dos boxers. Os europeus foram, impuseram na marra, você vai lá em Xangai, você vai ver os terminais no Rio, né? Tem o Rio Amarelo e Yangtze. Você vai ver os terminais aí em Xangai de cada país. E o comércio era ópio, Hong Kong era ópio. Meu Deus do céu, cara. A Revolução dos Boxers é só no fim do século XIX, né? A primeira Guerra do Ópio é em 1839. A segunda é em 1852, acho. Então, acontece muita coisa até chegar na Revolução dos Boxers. E em Xangai, acho que é o Yangtze, né? O livro, oh meu Deus, o rio que passa em Xangai, acho que é o Yangtze. O Rio Amarelo é mais para cima. Ele tá misturando um monte de coisa, cara. Meu Deus do céu. E tinha a população adulta viciada em ópio na China. Tinha muita gente. E isso desestabilizou o país muito, demais. Quando eles estavam mais ou menos voltando a ficar de pé, tal, porque os Qing foram substituídos pelos Manchus, né? Pela pessoa da Manchu. Quando tá começando... Ai, cara. Assim, olha só, sinceramente, ele não é obrigado a saber a história da China, né? Mas quando ele vai falar, se ele quer passar um ar de que sabe, pelo menos tem que saber, né? Os Ming eram chineses, eram o chinês Han, a dinastia Ming. A dinastia Qin eram os Manchus. O Manchu era uma tribo que sai ali perto da divisa que seria hoje a Coreia do Norte, que vai se expandindo até eles crescer e tomar a China. Mas os Qin eram os Manchus, que não seriam considerados chineses, né? São estrangeiros. Estava começando a ficar de pé, vieram os japoneses, porque os japoneses começam a dominar territórios da atual China no começo do século XX, já em 1910, 20. A guerra chinesa-japonesa, o massacre de Nanquim, é em 1937, muito antes da Segunda Guerra. E eles vêm matando, desestabilizando a China de novo. Aí vem a Segunda Guerra. Quando termina a Segunda Guerra, tem uma guerra civil, que é o Chiang Kai-shek, que vai para Taiwan, e o Mao Zedong fica na China. E aí, quando o Mao... Tá, ok, isso aí eu não lembrava. O massacre de Nanjing já é em 37 mesmo. Mas a primeira guerra sino-japonesa é em 1894, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. É muita data para lembrar. Então, isso aí, a primeira guerra sino-japonesa já tinha acontecido antes, que é quando o Japão toma Taiwan da China, inclusive, né? O Mao Zedong entra é o comunismo, a loucura do Mao Zedong. O Mao Zedong é um louco varrido. Mas que ele foi essencial para acabar com a fome na China, né? Fez a reforma agrária, tudo. Fome 80 milhões de pessoas, cara. Ah, não. 80. Pelo amor de Deus, Mao Zedong, ele no grande salto para frente, ele matou mais do que o Stalin. Foi pior, a fome. Teve um lance, ele fazia umas imbecilidades, tipo, vamos matar os pardais, porque os pardais comem a plantação e tal. Aí todo mundo saiu matando pardal. Daí deu praga de gafanhoto. Aí tinha umas burradas, agora vamos... Então, tinha campanhas, né? Campanhas contra 4 pragas. 4 pragas que eram os ratos, as pulgas, as moscas, e botaram os pardais aí porque eles achavam que os pardais comiam muita semente das plantações. E aí as pessoas eram pagas por animal morto, né? O governo pagava para elas. Mas eu acho interessante que quando um governo de raiz socialista, comunista, sei lá, quando um governo desse faz alguma coisa errada, meu Deus, é um absurdo, olha como os caras são burros. Mas o Churchill matar 3 milhões de pessoas de fome em Bengala, não é culpa do Churchill. Né? O próprio Churchill fala, né, que a culpa era dos indianos que se reproduziam como coelhos. Nunca é culpa do governo capitalista. Nunca. Se é um governo comunista que comete um erro, que infelizmente todo mundo é passível de erro, a culpa é do governo comunista. A culpa é do Mao Zedong. É ele que mandava tudo, nem tudo. Não. Mas aí o Churchill, não. O Churchill não tinha nada a ver com isso. Vamos fazer... Agora os camponeses têm que fazer ferro, porque a gente precisa ter... Isso aí, de o Mao matou 80 milhões, eu sempre falo, né? Que ele acordava de manhã, ele dava uma esquentada, né? Se alongava e matava no soco.
Óbvio, teve um monte de erro, teve. O próprio Partido Comunista reconhece isso, o próprio Mao Zedong reconhece isso, depois do Grande Salto Adiante, nos anos 60. Ele entende, tem um estudo, né, do Grande Salto Adiante, o que foi certo, o que foi de errado. De novo, o próprio Mao Zedong reconhece os erros. Né? Teve um processo aí que causou um monte de coisa, infelizmente causou uma fome que matou um monte de gente, milhões de pessoas. Teve um processo disso. Mas não é como se os caras não tivessem tentado aprender para fazer depois. Né? Quando é o capitalismo que causa fome pelo mundo inteiro, que todo dia morre gente de fome no capitalismo, a culpa é da pessoa. A culpa é sua que não acordou 4 horas da manhã. Ter ferro para produzir infraestrutura. Mas não, eles têm que plantar, não, vão fazer ferro. A produtividade era baixíssima, fazer usina siderúrgica com 10 caras no fundo do quintal. Foi um desastre, o pessoal morreu de fome, assim, gigantesca a fome do Mao Zedong. A economia afundou de uma forma boçal, fora a parte da destruição cultural que ele causou. Então ele não acabou com a fome, ele acabou com quem tinha fome. Ele acabou com quem tinha fome. Não. A expectativa de vida na China, quando o Mao Zedong assume em 49, era 35 anos. Quando o Mao Zedong morre em 76, a expectativa de vida era 67 anos. Praticamente dobrou. Porque uma das coisas que o Mao Zedong fez é o que eles chamam de médico dos pés descalços. Ele começa a mandar gente com treinamento de saúde básica, e aí não só de saúde como médico, mas de saneamento básico para o país inteiro. O país inteiro. E isso é uma das coisas que catapulta, que faz, assim, vocês verem os gráficos, é um absurdo a expectativa de vida da China, por conta disso aí. Claro que depois teve questão de fome, segurança alimentar, mas o principal foi essa questão do médico dos pés descalços. Então sim, o Mao Zedong salvou muita gente, mas milhões de pessoas da fome. É isso aí. Acabou com quem tinha fome. O Mao Zedong o Mao Zedong, eu coloco ele assim, Estado e Mao Zedong é um páreo duro para saber quem é pior. Aí quando o Mao Zedong morre, ele é substituído e aí começa a abertura. Entendeu? Mas a população estava toda preparada para quando Deng Xiaoping abriu a China, né? Porque não adianta você falar, vou abrir o Brasil agora, e você não tem uma população preparada, uma mão de obra pronta para absorver, né? Que quando Deng Xiaoping abre a China... Mas não é por causa do Mao Zedong, é isso que eu queria falar. Claro que é. Desculpa. Bicho, sem Mao Zedong não tinha Deng Xiaoping, cara. Sabe quem que falou isso? O Deng Xiaoping. Nos anos 80, o Deng Xiaoping fala, sem Mao Zedong, a gente não estava aqui hoje. Tudo que a gente constrói hoje, é que eu não lembro exatamente quais são as palavras que eles usaram, mas tudo que a gente constrói hoje é com base no que o Mao Zedong deixou pra gente. O Deng Xiaoping falou isso. Então, mano, né? Se o cara disse isso, quem que é tu aí, o cara da cicatriz sexy? Eu tive essa cicatriz na universidade, eu quase não me formei. Aquele vídeo é muito bom, cara. Olha o seguinte, culturalmente, o chinês de Taiwan é muito próximo do chinês do continente. Porque é o mesmo O chinês de Singapura é muito próximo do chinês do continente. O de Hong Kong é muito... O coreano... Porque é o mesmo chinês, cara. Pô. O chinês de Taiwan é a galera que perde a guerra civil e foge para Taiwan, invade Taiwan e coloca uma ditadura em Taiwan até os anos 80. É o mesmo chinês. Os chineses de Singapura eram chineses que imigraram da China, assim como os chineses da Malásia. É o mesmo chinês, cara. É muito próximo do chinês. Muito próximo. É o mesmo chinês. Culturalmente. Você pega esses países, eles têm tudo renda per capita de 30 mil, 40 mil. Singapura, então, é muito alto, mas Singapura é 4 milhões, 5 milhões de habitantes e faz muito comércio. Então é um caso. Lavagem mas de dinheiro, né? Em termos de potencial, ele tem um potencial igual a um europeu do sul, talvez um pouco abaixo, 30, 40 mil dólares. Um alemão, ele tem um potencial, ele consegue produzir quanto? Uns 60 mil dólares. Um japonês vai produzir uns 60 mil dólares. Então você pega um país destruído, tira o problema, acabou a guerra, acabou o Mao Zedong, acabou o ópio. O Mao Zedong acabou com o ópio em 5 anos. Em 5 anos acabou com o vício de ópio no país. Uhum. Acabou. Você converge... O Mao Zedong acabou com muita coisa, Weintraub. O Mao Zedong, ele é um dos caras que mais luta contra os japoneses, porque o Chiang Kai-shek não queria lutar tanto contra os japoneses. Ele queria se preservar para lutar contra os comunistas. O Mao Zedong é o cara que vence a guerra civil. O Mao Zedong é o cara que dá soberania para a China. Tanto que aqui na China eles falam, Mao Zedong libertou a China, Deng Xiaoping enriqueceu a China e o Xi Jinping fortaleceu a China. O Mao Zedong é simplesmente comparar o grande sol vermelho que brilha sobre a China, cara. É o grande timoneiro do país. E assim, isso são os chineses que falam, sabe? Porque é assim que eles veem o cara. Era um ser humano que cometeu falhas, é isso aí. Mas sem ele não tinha a China que tem hoje.
Sem ele, para libertar do jugo dos colonizadores safados, não tinha a China de hoje. Veja para o seu potencial. Culturalmente, nós somos latino-americanos. O Brasil é latino-americano. Todos os países da América Latina falou são uma iguais. Verdade. Alguns são mais latino-americanos, outros são mais indígenas. Falou uma verdade. O latino-americano é uma mistura, principalmente do europeu ali do sul, com um pouco de africano e um pouco de nativo. Tem nativos mais desenvolvidos, outros mais primitivos, mas o latino-americano é essa mistura. O brasileiro é latino-americano? É. A gente é parecido com um chileno, um argentino, um mexicano, com um colombiano, muito parecido culturalmente. Qual é a renda per capita histórica? Historicamente, o Brasil tem uma renda per capita acima da média da América Latina. Quer dizer que, historicamente, o Brasil é um país que, em termos econômicos, médio, ele é melhor que a média. A gente é melhor que a Nicarágua, que a Bolívia, que o Peru, que a Colômbia. Sim, historicamente nós somos. A Bolívia, por exemplo, o altiplano, eu não considero... A Bolívia, em dado momento, era o país mais rico do mundo, gente. Pela quantidade de prata que eles tinham lá. Em Potosí, a prata dava na rua, mano. Dava no chão. Não precisava cavar, não precisava uma mina de prata. Dava no chão. Era tanta prata que os locais eles não se importavam tanto com isso, né? Potosí chegou a ser a cidade mais rica do mundo. Considero a América Latina, já considero indígena, Quechua. Santa Cruz, que é a província mais fronteira com o Brasil, é a América Latina. Mas, historicamente, o Brasil ele tem uma renda per capita acima da média latino-americana. E o Chile, historicamente, era média baixa. Hoje, o Chile é o país, junto com o Uruguai, os mais ricos da região. Tem $5.000 per capita. E o Brasil está abaixo do Peru. O Brasil está abaixo da Colômbia. O Brasil está entre os países mais pobres da América Latina. Por quê? Porque a República de Deodoro está apodrecendo. Então, da mesma forma como as dinastias, uma crise, um problema muito grave, desestabiliza a sociedade e afeta a produção econômica, no Brasil também, o dia que a gente resolver, a renda per capita do Brasil vai crescer. Até que ponto? Até chegar no seu potencial. Qual é o potencial? Nós vamos produzir a mesma coisa que um americano? De jeito nenhum. Vamos produzir, eu nem quero que produza. Já me perdi. Porque a vida do brasileiro é mais feliz do que de um americano se tiver uma renda. O brasileiro com $25.000 de renda por ano é mais feliz que um americano com 50 mil. O americano tem 80 mil de renda per capita. Eu acredito. Já me perdi já. Porque nós estamos aqui para falar de China, cara. Ele é muito maluco, cara. Mas com 10 mil, tá não. Vendo? Você não é feliz com dor de dente, você não é feliz na loucura, você não é feliz quando seu filho fica doente porque ele foi nadar na praia e tinha cocô na praia. Entendeu? Então o Brasil hoje, ele vive nos Estados Unidos não tem cocô na praia. Justamente essa falência múltipla. Nos Estados Unidos a criança tem que ir com uma mochila à prova de bala para a escola. De órgãos. Por quê? Corrupção. E você vê que é parecido até na China, porque tinha muita prostituição, isso é uma sociedade que tinha se perdido em termos de valores. Porque nos Estados Unidos, que é a maior indústria pornográfica do mundo, né? Super suave. Muita droga, o Brasil tem muita devassidão, muita droga, produtividade baixa, muita criminalidade. Dá para resolver? Dá. Singapura era um bordel a céu aberto. 25% da população era viciada em ópio, era só prostituição, roubo e droga. Um porto era tão ruim que a Malásia falou, a gente não quer. Quando teve a independência, a Inglaterra falou, vocês ficam junto com a Malásia. A Malásia falou, não, a gente não quer esse bicho, não. Na verdade, o pouco que eu sei é que Singapura resolveu, né, se separar da Malásia, e até hoje eles se arrependem. Como que você classifica a China hoje? Capitalista, comunista? Nacional-socialista. Nacional-socialista. Exatamente como o regime do Adolf. Então, ela caminha no mesmo sentido? Eu quero me drogar! Eu quero me drogar, cara. A China é nacional-socialista igual a Alemanha nazista. Só que o cara não consegue... É igual dizer que o PSDB é um partido socialista e o Brasil era um país socialista, né, cara? Quantos de vocês já usaram um tubarão-martelo para bater num prego? É mais ou menos isso, né? Porque era o partido o partido nazista, o nome do partido era Nacional Socialista, né? E é isso aí, cara. Vocês botem nos comentários o nome das coisas que a gente usa que tem um nome, tipo o tubarão-martelo, né? Que no fim a gente não usa para pregar coisa. Não, né? Só o... Veja, quando eu falo nacional-socialista, não é que ela vai fazer, não é que ela vai matar judeu. Tá. Perfeito? Como é que... Até porque a China, tá? Em Xangai e Porto Rico, Costa Rica e Xangai, acho que é Costa Rica e Xangai, eram os dois únicos lugares do mundo que aceitavam judeus sem explicação nenhuma durante o Holocausto. Os caras podiam bater em Xangai e falar, olha, sou judeu, preciso de ajuda. Xangai recebeu os caras.
Como é que era o regime econômico? O planejamento da União Soviética, aí não funciona. Economicamente não funciona o planejamento central. Então, aqui de Moscou, a gente vai dizer quantos tubos de pasta de dente serão produzidos na Rússia inteira, na União Soviética inteira, e quantos serão enviados para Vladivostok. E qual o sabor, se será menta ou tutti-frutti. Entendeu? É impossível você fazer planejamento central da economia. Impossível. A China faz isso. Você tem que ter alguma participação de mercado, de demanda e oferta, para fazer esse controle, esse ajuste. O planejamento central não funciona em lugar nenhum. Funciona na China, Weintraub. Sabe quem que vai te falar isso? O Elias Jabbour, que tem só uns 30 anos pesquisando sobre a China. É só isso, cara. Só uns 30 anos. Mas vai saber, quem sabe o Elias não sabe nada de China. Quem sabe mesmo é o Weintraub, o cara que foi fazer conta com chocolate e se perdeu. Aí, gente, vocês achavam que ia ser só churume? Mas foi divertido, fala a verdade. Não foi divertido? Não foi divertido? A gente se divertiu aqui, cara. Da hora, maluco. Obrigado, Robertinho.